Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, Cowboy Digital, e os meus sonhos mal dormidos. Eu vejo essa cidade, Silent Ponyville. Os olhos de Pinkie Pie se abriram. Sua face estava enterrada no travesseiro, molhado por suas lágrimas. Ela estremeceu um pouco, então gentilmente levantou-se da cama. Teve medo de ver sua cama ensopada de vermelho, evidências de um terrível ato que cometera, mas não, seca, a não ser pelas lágrimas. As imagens vívidas do pesadelo que tinha acabado de ter lhe vieram à mente. Por que tô tendo esses sonhos? Ela disse com um casco na cabeça, tentando parar as imagens que a importunavam. O primeiro sonho nem foi tão assustador. Ela estava sendo atacada por um monstro, mas escapou facilmente. Ela podia aguentar esses sonhos. Uma boa festa afastaria todo esse medo. Tentou mudar sua dieta para ver se ajudaria, mas só funcionou por uma noite. No sonho seguinte, ela se tornou o monstro, com dentes afiados e garras. Ela tinha atacado e devorado a si mesma, e ainda se lembrava do gosto que tinha ficado em sua boca. No sonho seguinte, ela aterrorizava Ponyville, destruía propriedades, produtos e vidas. E na noite seguinte, atacava cada uma das suas amigas. Podia sentir uma raiva berserk de monstro enquanto arrebentava e rasgava tudo. Seu último sonho, no entanto, foi diferente. Foi pessoal. Ela era um monstro novamente, mas era apenas ela, sem presas, sem garras, nem poderes, mas ainda assim um monstro. Ela tinha capturado sua amiga mais querida, Rainbow Dash, e usado objetos afiados para... A mera visão das imagens do que ela fez a fizeram vomitar. Ela se sentia destruída. Como sua mente poderia produzir coisas tão horrivelmente horríveis? Ela amava seus amigos, mais que tudo, especialmente Rainbow Dash, a mais legal e mais maravilhosa pônei que adorava se divertir. Pinkie Pie se assusta ao se ver no espelho. Sua crina estava lisa, seus olhos vermelhos com olheiras. Sua pelagem parecia opaca. E respirava profundamente. Era terrível. Ela lavou o rosto e pensou no quanto queria ver Rainbow Dash. Ela queria ter certeza de que a amiga estava bem, mas ao mesmo tempo não poderia fazer isso até as memórias do seu sonho desaparecerem. Ela tinha que sair da esquina do torrão de açúcar. Seu estômago não ia aguentar o cheiro de cupcakes. Pink tentou permanecer nas sombras dos prédios enquanto caminhava em silêncio por Ponyville. Nem mesmo o ar fresco e o calor do sol lhe traziam conforto. Não queria ver ninguém, nem sabia para onde ir. Qualquer lugar familiar a lembrava dos sonhos. Por sorte, ninguém a parou para perguntar por que estava tão estranha. Ela sabia que alguns pôneis estavam desconfiados. Ela estava dando mais festas do que nunca. Mesmo assim, não era o suficiente. Até Twilight tinha perguntado se... Espera. Twilight! Se algum pônei poderia dar um jeito em acabar com seus sonhos, era ela. Pink apertou o passo indo para a biblioteca e bateu a porta freneticamente. Oi, Pinkie Pie. Disse Twilight surpresa, mas feliz. Se isso for um convite para uma festa de novo... Twilight parou e piscou, notando a aparência tensa da amiga. Você tá bem, Pink? Não parece muito bem. Não, eu não tô bem, Twilight. Posso entrar? Claro, Pink, por favor, se sinta em casa. Valeu. Pink disse enquanto trotava em silêncio para dentro. Foi até a mesa se sentando numa almofada de veludo vermelho. Twilight lhe oferece chocolate quente. Sem doce, por favor. Café seria bom. Sem leite. E sem açúcar. Sem doce? Minha nossa, deve ser sério mesmo. Disse Twilight enquanto preparava a bebida quente e depois levava a Pink, que fez uma cara feia ao provar o gosto amargo. Twilight se senta perto dela e pergunta o que houve. Podia ver sinais na aparência dela. Não irradiava energia Pink. Twilight é péssimo. Pink disse com um casco na cabeça. É a coisa mais horrível que já me aconteceu. Não posso nem acreditar que isso está acontecendo. É terrível. Não posso dormir, nem descansar, e nem as festas estão ajudando. Preciso de um alívio. Preciso parar isso, mas tudo que tento fazer as coisas só pioram. Twilight se assustou com o quanto a amiga parecia aterrorizada. Twilight pede para que Pink lhe conte exatamente o que está acontecendo e tenta lhe reconfortar. Pink respira fundo. Ela conta então que tem tido horríveis pesadelos e noites sem dormir. Ela ressalta que tentou dar o máximo de festas possível, mas continuava acontecendo. Ela diz que tentou mudar a dieta, tentou relaxar antes de dormir, tentou até dormir plantando bananeira com um limão na boca dentro de uma ducha, mas não funcionou. E o pesadelo da última noite foi o pior de todos. Pesadelos é... me dá um segundo. Twilight diz correndo para a estante de livros. Ela os escaneia por um momento, então leva uns 10 minutos até finalmente estar satisfeita.
Pesadelos, um sonho que traz fortes emoções negativas, uma ocorrência comum que a maioria dos pôneis experiencia. No entanto, se os pesadelos persistirem ou se tornarem mais aterrorizantes a cada episódio, podem haver as seguintes razões: força externa, como medicação ou dieta, que a gente já checou, né? Estresse externo recente, físico ou mental causado por eventos psicológicos que podem ter acontecido ao longo da vida do pônei e deixou um grande impacto. Há vários modos de determinar o tipo de pesadelo que está sendo experienciado, ou qual a melhor maneira de tratá-lo. Então, esse livro pode ajudar com os pesadelos? Olha, é claro que isso não vai te impedir de ter pesadelos pro resto da vida. Eles são parte normal do sono, mas pode ajudar com a constância. Disse Twilight ainda lendo. Existe um feitiço aqui que me permite olhar na sua mente e ver as memórias dos seus sonhos. Assim posso ver com o que está sonhando e aplicar um feitiço que preciso para ajudar. Ah, não, Twilight. Disse ela balançando a cabeça furiosamente. Você não pode ver meus sonhos. Eles são horríveis, Twilight. Eu não quero que nenhum pônei os veja. Lágrimas começam a escorrer, e ela sente o casco de Twilight em seu ombro. Não consigo nem imaginar que tipo de sonho terrível tem tido, Pink. Mas posso ver a dor em seu rosto. Está afetando quem você é, então preciso de ajuda. Por favor, me deixa ver o que você viu para eu poder te ajudar. Twilight insistiu. Pink faz ela prometer que, seja lá o que ela visse, não iria mudar sua opinião sobre Pinkie Pie. Twilight então jura e dá um sorriso reconfortante. Pink então concorda e confia em Twilight. Twilight lança um feitiço. Seu chifre brilha conforme se concentra. Ela gentilmente remove a crina de Pink da testa e coloca atrás de sua orelha, suavemente tocando o crânio de Pink com seu chifre. O Slender Pony se aproxima. A estática chia conforme ele vai chegando perto. A dor atravessa seu corpo de um lado para o outro e o vermelho salpica sua visão, deixando-a turva. Ela cai de joelhos tentando se agarrar à realidade, antes que a dor seja muito forte para suportar. Havia um buraco em seu corpo. Ela podia sentir larvas se mexendo, escalando seu dorso, comendo-a viva. A dor rastejou para dentro da sua alma, mas o fim nunca viria. Seu corpo ficou lá, deitado, imóvel, enquanto os insetos tomavam conta. Sentia cada movimento deles, e a gosma de seus corpos escorregando abaixo de sua pele. Triturou os ossos com seus dentes enquanto o vermelho escorria por seu queixo. Sentia o gosto fresco de carne melequenta descendo por sua garganta. Dentes afiados afundados na lateral do pescoço de um pônei terrestre até a cabeça cair do corpo, permitindo que ela mastigasse um pedação de carne. O sabor era revoltante, mas ela gostava. Ela precisava. Ela pressionou o crânio com os dentes, amassando tudo, até o conteúdo dos órgãos vazar para sua boca. Mesmo assim, isso não era o bastante. O próximo sonho que Twilight presenciou foi envolvendo Rainbow Dash. Estava amarrada a uma mesa, com as asas separadas do corpo. Em seguida, Pink chega com um bisturi. Oh, Rainbow Dash, todo pônei tem que morrer alguma hora. É um conceito bem simples. Você só tem que pensar: a minha vida tem algum significado? Eu morri com algum propósito? Deixarei algumas memórias para trás quando eu me for? Todas são questões muito importantes. Mas eu não vou morrer por um bom motivo. Como pode fazer isso comigo? Ah, Rainbow Dash, se você ainda não sabe a razão, nunca vai entender. É o jeito que as coisas são. Pink então faz um longo corte do quadril de Rainbow Dash até sua perna, e a dor toma conta dela. Twilight finalmente sai do feitiço. Sua cabeça resbala para trás tentando escapar dos horrores da mente de Pink. Ela tropeça em uma prateleira de livros e derruba tudo. O feitiço só tinha durado alguns segundos, e as memórias afogavam sua mente cada vez mais. Esses sonhos eram horríveis e muito reais. Ela podia sentir tudo. Sonhos não deviam trazer sentimentos tão vívidos. Twilight quis vomitar. Twilight acorda de seus pensamentos e encara sua amiga Rosa. Ela tremia e chorava, mas diz que tem uma ideia. Ela precisa ser forte agora. Pink soluça e pede perdão. Twilight abraça Pink, que desaba em um choro desesperado. Twilight se esforça para que a amiga se sinta acolhida, com todo o suporte. Afinal, as imagens tinham sido pesadas, mas sua amiga era mais importante. Tá tudo bem, Pink. Consigo ver o quanto isso tá te afetando. A Pink nesses sonhos não é você. Vamos descobrir por que isso tá acontecendo, tá? Pink lentamente concorda com a cabeça e se afasta, e Twilight volta sua atenção para o livro novamente. Já que determinamos que não é só dieta, precisamos determinar se houve algum evento recente ou algo mais profundo na sua psique. Vamos começar por aí. Quando os sonhos começaram? Bem, os sonhos começaram alguns dias depois do grande baile galopante. Todas as noites, nas últimas 2 semanas. Ah, o baile foi um grande incidente. Você parecia bem na lojinha de donuts.
Mas e depois? Você disse que tinha coisas a fazer antes de voltar pra Ponyville. Pink conta que ela foi agradecer a sua irmã, Octavia, pela ajuda com alguns artigos musicais. Ela diz que Octavia estava um pouco brava pela bagunça, mas logo elas se acertaram. Twilight pergunta se poderia ter sido isso que iniciou os sonhos. Pink diz que não entenderia se fosse isso, já que não teve nenhum sentimento negativo. Pink diz também que recebeu uma carta dela dizendo que ia se apresentar em Filadélfia. E novamente não tinha nada de negativo nisso. Twilight faz mais algumas perguntas e então encontra outro feitiço, mais voltado para encontrar o problema. Não se preocupa, Pink, dessa vez vai ser melhor. Diz ela com um sorriso confiante. O feitiço pode te deixar meio desorientada no começo, mas logo vai se acostumar. Twilight respira fundo enquanto se concentra. Seu chifre se acende e toca a testa de Pink gentilmente. A mente de Pink se revira e ela sente como se houvesse algum tipo de névoa. Ela perde a noção de seus arredores e sente como se tivesse caído de uma grande altura. O mundo girava ao redor dela e sentiu um forte vento soprando ao seu redor. Seu estômago se revirou com a intensidade do movimento. Ela perde a noção de tempo até o mundo se estabilizar. Pink respirou e levantou a cabeça, abrindo os olhos. Ainda estava na biblioteca, mas Twilight tinha sumido. Ela chamou por Twilight e só viu de volta um eco vazio. Era bizarro, tudo parecia silencioso demais. Então ela notou uma bolsa e uma anotação. Deve atravessar a escuridão para ver a luz. Pink ficou confusa. Twilight tinha escrevido isso? O que ela quis dizer? Ela devia levar essa bolsa? Ela decide ficar com a bolsa. Tinha duas coisas. Uma lanterna com óleo e pavio, e um regulador de chama na lateral. Ela precisaria tomar cuidado para não usar todo o óleo. O item seguinte era um dispositivo retangular. Tinha um botão para sintonizar e uma antena. Ela não estava muito familiarizada com isso. Também tinha uma carinha, como uma imagem nele, e um círculo com alguns buracos. Parecia uma miniatura de fonógrafo. Será que tocava música? Galera, sim, talvez eu seja burro, porque eu não entendi a descrição dessa merda. Esse texto inteiro vai chamar esse bagulho de fonógrafo, mas nada tira da minha cabeça que é um rádio. Tipo isso aqui. Então eu vou usar isso aqui pra simbolizar esse item no vídeo, porque puta que pariu, quem que anda com fonógrafo na bolsa? Eu não entendi. Mexendo naquilo, ela começou a tocar uma suave estática. Pink se assusta com o som repentino e a derruba. O som lembrava abelhas em uma mesa de DJ. Ela cutuca o negócio com o casco e, depois de um momento, o som para. Pink coloca essa coisa de volta na bolsa, decidindo ir para fora e pensando em visitar Rainbow Dash. Assim que abre a porta, ela nota uma grossa neblina ao redor de Ponyville. Era tão densa que mal se podia ver os prédios. Começou a tremer com o vento frio passando. A temperatura tinha caído consideravelmente. O que tá acontecendo? Eu nunca vi esse clima aqui em Ponyville. Rainbow Dash que fez isso? Pink Pie vai na direção da casa da Rayane, correndo em pleno galope. E então, uma realização a faz parar. Pedrinhas soltas caem à sua frente, em um gigante abismo no meio de Ponyville, bem na rua que a levava para a casa de Rainbow. Na verdade, impediria qualquer pessoa sem asas de sair de Ponyville. O que tá acontecendo? Ela pergunta encarando o poço sem fundo. Ah, aqui está. Pink diz encontrando um mapa de Ponyville. Ela acabou voltando para a biblioteca. Por sorte, ela tinha uma estranha habilidade de encontrar coisas muito rápido. Ela arranja um marcador vermelho e, com ele, desenha um círculo com um X marcando o local do abismo. Então, faz mais alguns pequenos X em outros caminhos por onde ela tentou atravessar. A cidade parecia abandonada. Ela investiga o mapa e traça um plano para ir até a esquina do torrão de açúcar. Lá, ela poderia chegar até o balão de ar quente e tentar encontrar algum Pegasus no céu. Talvez alguém soubesse explicar o que era aquela neblina. Por um momento, ela também se preocupou com o Gummy. Esperava que ele estivesse bem. Ela leva a caneta e o mapa para poder marcar qualquer novo bloqueio na rota que encontrasse. Pink sai novamente para o frio quando algo gelado e molhado cai sobre seu nariz. Pink olha para cima e nota pequenos flocos de neve caindo. Neve? Mas estamos no verão. Ela podia ver o vapor saindo de sua boca enquanto falava, mas não estava frio o bastante para nevar. Mas, se nevava, algum outro Pegasus deveria estar controlando o tempo. Pink se animou galopando para a esquina do torrão de açúcar. De repente, ela escuta uma estática vindo da bolsa. Então, Pink nota uma figura na neblina. Ah, um pônei. Suas esperanças aumentam. Ela rapidamente se aproxima da figura. Mas, do nada, um sentimento forte de que algo estava errado. O som da estática fica mais intenso. Ei, o que tá acontecendo? Ela disse antes de perceber quem era. Quando finalmente deu uma boa olhada no pônei, soltou um grito. Nem se parecia mais um pônei. Pelos e crina tinham sido substituídos por pele apodrecida, tentando viver. Não tinha mais as patas da frente e faltavam nacos de carne em suas costas. Os olhos pareciam ter sido arrancados, assim como alguns dentes. O corpo coberto de lacerações.
você tá bem? Pink disse dando uns passos para trás. Sua reação inicial foi tentar descobrir se estava com dor, mas o seu instinto lhe dizia para ficar longe. Aquela coisa não queria ajuda. O som do fonógrafo cada vez mais alto dentro da sua bolsa. A massa de carne avançou em Pinkie Pie, tentando mordê-la. Pink gritou e saltou para longe enquanto a criatura caía onde ela estava, de boca no chão. Pink se afastou mais. A criatura levantou a cabeça com a boca cheia de terra escorrendo, ensopada com vermelho. Começou a lentamente tentar se aproximar de Pink de novo, rugindo enquanto a farejava. Fica longe! Pink gritou enquanto se afastava, andando de costas para longe da criatura, que rosnava e deixava uma trilha de vermelho. A criatura a assustava. Parecia à beira do fim, mas estava resignada a atacá-la. Cada fibra do seu ser a dizia para sair correndo o mais rápido e mais longe possível. Após mais um grito, ela finalmente consegue começar a correr. A criatura tenta avançar de novo, seus dentes afundam no chão novamente enquanto Pink corre. Conforme se afastava, o som da estática ia ficando mais baixo. Ela cai sentada, respirando fundo, coração batendo forte na garganta. O que era aquilo? Pink se esforça para tentar se acalmar. Ela até se belisca para ter certeza de que não está sonhando, e chacoalha a cabeça tentando voltar ao foco, para começar a correr de novo. A porta para o seu quarto na esquina do torrão de açúcar se abriu devagar. Estava tudo muito escuro. Ela cuidadosamente pega a lanterna com a boca e acende uma chama brilhante. Pink fica chocada com a visão. Parecia abandonado há anos. Papel de parede podre descascando, o chão de madeira se abrindo e despedaçado, as cortinas cheias de buracos, uma grossa camada de pó e o ar estagnado. Pink ficou confusa, colocando a sua lanterna gentilmente sobre a mesa para ver o quarto todo. Eu fiquei longe por tanto tempo? O chão rangia com o peso de Pinkie Pie. Twilight não teria usado um feitiço para me mandar pro futuro, teria? Pink não tinha certeza do que pensar. O fonógrafo começa a soar novamente. Isso faz ela parar, atenta, procurando alguma coisa que parecesse um monstro. Ela tenta se acalmar de novo. Precisava checar o Gummy e tentar pegar o seu balão para conseguir subir. Ela cata a lanterna novamente e vai checar o banheiro. Assim que espia lá dentro, ela derruba a lanterna. As paredes estavam manchadas de vermelho, com marcas de cascos e palavras rabiscadas, as cortinas rasgadas, quase caindo por completo, e a banheira repleta de manchas pelo lado de fora. Pink chama por Gummy novamente. Sua voz soa abafada. Sua mente grita para ela fugir, mas ela tinha que checar direito. Pink dá alguns passos para frente. Seus cascos ecoavam alto contra os azulejos. Para o seu alívio, o fonógrafo fica em silêncio. Pink inspeciona melhor com a lanterna, colocando-a dentro da pia. O cômodo tinha cheiro de mofo e ferro, e isso a fez querer vomitar, mas ela tentou entender o que estava rabiscado nas paredes. Me ajude, dor, ele está faminto. As palavras lhe dão arrepios. Isso era sobre Gummy, mas ele nem tinha dentes. Só engolia comida molenga de jacaré. Ela tinha muitas perguntas. Tudo o que queria era poder ser reconfortada por suas amigas. Por último, ela foi checar a banheira. Cuidadosamente inclinou sua cabeça sobre a beira e olhou lá para dentro. Haviam restos apodrecidos de metade de um pequeno jacaré verde. Pink chora e cobre a boca com o casco. Ele parecia ter estado ali por tanto tempo. Perguntas saltitavam na mente de Pinkie Pie. Ela precisava de respostas. Foi então que ela notou um laço vermelho brilhante, amarrado em volta de algo na boca de Gummy. Pink encarou, sem saber o que significava. Estava limpo. Parecia que Gummy estava tentando dar isso a ela. Pink pega o item, que escorrega facilmente para fora da boca de Gummy. Era uma chave, com um símbolo de estrela. Mesmo assim, ela não sabia o que era, então só guardou na bolsa. O fonógrafo então soa novamente. Pink cuidadosamente pega a lanterna e sai do quarto, fechando a porta atrás dela. Ela limpa o rosto soluçando. Gummy, eu sinto muito. Ela chora novamente, desesperadamente, tentando se acalmar. Ela promete lhe dar um enterro digno algum dia e pede perdão por não ter estado com ele. E fica ali, sentada chorando. Pink para quando escuta um som de chiado ficando mais alto e mais agudo. Seja lá o que for, estava chegando perto, o que significava que ela não teria o tempo que precisava para chorar. Tinha que se mexer, ou teria o mesmo destino de Gummy. Ela pega a lanterna de novo e vai até o armário onde guardava o seu balão. O som fica cada vez mais alto. Seu coração acelera. Ela abre a porta do armário de sopetão, de uma vez só. Um grito agudo irrompe, enquanto um borrão branco avança no rosto de Pink. Ela balança a cabeça freneticamente enquanto a dor latejava em seu rosto. Ela mexe os cascos e bate com força a cabeça na parede. O borrão branco grita de dor novamente. Pink começa a correr pelo quarto, respirando pesado enquanto sua face escorria vermelho. Ela deu uma olhada no que a atacou, com os olhos bem abertos em choque. Contorcendo-se no chão, havia o torso superior de uma jovem potrinha,
sem pelos, pele branca começando a apodrecer nos ossos, patas dianteiras se agarrando ao chão, olhos cobertos por uma bandana branca e a boca preta aberta. Uma longa língua oscilando enquanto aquilo gritava lamentos. O som daquilo era mais ardido que o chiar do fonógrafo. Pink estava sem palavras ao ver essa criatura. Seu estômago se revirou. A criatura se virou e parou de gritar por um momento enquanto farejava o ar com a língua vibrando. Pink estremeceu e deu um passo para trás, apenas para encontrar uma parede. A criatura solta outro rosnado e se arrasta na direção dela. Pink rapidamente desvia para o lado, e a criatura bate com a cabeça na parede com força, emitindo um choro. Pink Pie até fica com dó. Ela tinha manchado a parede e continuava vertendo vermelho. A criatura balançava a cabeça para frente e para trás. Pink queria poder ajudá-la. Nessa bobeada que ela dá, a criatura grita e ataca Pink novamente, com sucesso dessa vez, dando uma forte dentada em sua perna. Pink grita e tenta chutar para se libertar, mas a mordida estava bem firme. Ela tenta correr para o bicho sair, mas a mordida apenas fica ainda mais firme. Então Pink decide bater a cabeça da criatura contra a parede com um chute, repetidas vezes. Vermelho quente espirra em seu pelo. Ela tenta um chute final com força contra a parede. A criatura escorrega conforme a vida escapa do seu corpo, colapsando no chão com um baque. Pink preenche seus pulmões com fogo, conforme o corpo dela se choca com adrenalina. Ela então percebe o que fez. Ah, não, 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 não. Pink diz com a respiração trêmula conforme se afasta da criatura. Ela não pretendia acabar com ela. Aquela coisa merecia esse fim? Ela se senta no chão tremendo, com a mente acelerada, e observa a ferida fresca em sua perna. Aquilo a deixa enjoada. O que eu fiz? Ela murmura tentando respirar. Por que isso tinha que acontecer assim? Ela começa a balançar sua cabeça com força, então se esforça para se levantar com as pernas trêmulas. E ela pensa em suas amigas, então pega a lanterna novamente e procura pelo balão. Estava em uma cesta, desinflado. O coração de Pink se enche de esperança, e logo se transforma em mais lágrimas. O balão estava inutilizado, com grandes buracos. Pink Pie eternamente terminou de limpar e enfaixar suas feridas. Sua perna ainda pulsava da mordida, mas pelo menos poderia começar a se curar. Ela tentou se firmar na perna e sentiu um pouco de dor, mas nada que não pudesse aguentar. Poderia até correr se fosse preciso. Ela tinha encontrado uma nota no fundo da cesta do balão, como se estivesse lá esperando para ser encontrada. A nota dizia: risada e sorrisos de sua mocidade. Juntas encontrarão a verdade. O sonho de um futuro é mantido, enquanto o medo do passado é expelido. Ela sabia que era uma charada, não era muito boa com isso. Mas agora, mais calma, poderia começar a pensar com mais coerência. Bom, eu acho que a primeira linha quer dizer outros descobrindo a verdade? Tipo, aprender? Ah, é sobre a escola. Ela leu a nota novamente. Então, eu deveria ir até a escola? Ela olhou em volta uma última vez. Bom, não tenho nenhuma razão para ficar aqui. Ela botou a notinha na sacola e saiu, se tremendo toda com o frio e o ar da neve. Ela observou cuidadosamente de trás de uma árvore enquanto uma forma monstruosa caminhava em frente à escola. Parecia com o monstro que tinha encontrado antes, o resmungão. Era um bom nome, ela pensou. Ela esperava que o chiado do fonógrafo não delatasse a sua posição, e não foi o caso. A criatura começou a se afastar, mergulhando na neblina, se tornando uma silhueta escura. Era sua melhor chance para se movimentar. Ela rapidamente mexeu na porta tentando abri-la para entrar logo, mas a porta range, trancada. O quê? Trancada? Ela realmente não esperava. Será que tinha entendido o enigma errado? Foi então que ela notou um símbolo de estrela na maçaneta. Pink Pie entendeu de imediato. Rapidamente pegou a chave na sua bolsa que tinha obtido com Gummy, tomando cuidado para não desfazer o laço. A porta se abriu com um estalar satisfatório. Isso a fez sorrir suavemente. A chave se transformou em cinzas. Os pequenos pedaços caíam ao chão. Ela encarou chocada o presente que Gummy tinha lhe dado. A única parte que restou foi o laço, gentilmente flutuando para baixo. Seus lábios tremiam e lágrimas começaram a cair. Ela mexeu a cabeça rapidamente para afastar o pensamento e respirou fundo o ar gelado para se acalmar. Ela já tinha chorado demais. Pelo menos, ainda tinha o laço. Pink Pie prende sua crina cuidadosamente com o laço. Quase já não tinha mais frizz, mas prendê-lo deixou um pouquinho mais fofo. Aquilo lhe confortou. Sentia a Gummy ao seu lado. Ela abriu a porta e entrou. Estava surpreendentemente bem iluminado. Também estava menos acabado do que a casa. Ainda tinha poeira, mas não haviam tantos danos. Armários alinhados às paredes levavam às salas de aula. Seguindo eles, ela encontrou a entrada para o auditório. Também havia uma placa indicando ginásio, enfermaria, diretoria e outras salas.
Hã? Pinkie Pie ouviu risadas no corredor, se virou na direção do som e a visão simplesmente a deixou maravilhada. Aparição fantasmagórica de 2 jovens potrinhos brincando no corredor. Eles riam e brincavam correndo por aí até sumirem atravessando uma porta. Pinkie aproximou sua cabeça da bolsa para ouvir o rádio, mas estava silencioso. Ela pensou que talvez esses fantasmas não sejam como os outros monstros. Poderia até ser um sinal. Ela resolve segui-los e entra na sala onde tinham desaparecido. Sala 104. Estava silencioso. O ar estagnado se misturava com camadas de poeira. Deu um certo ar de nostalgia a ela. Era a sala de aula que ela estudou quando se mudou para Ponyville. Memórias inundaram a sua mente. Bem, senhorita Pinkamena Diane Pine, nós reconhecemos que você estudou em casa boa parte da sua vida. Porém, dado ao teste de nivelamento, sua pontuação não foi suficiente para um pônei a nível de graduação. Então, solicitamos que frequente pelo menos 1 ano na escola pública de Ponyville. Explicou a prefeita Mare. O quê? Preciso ir à escola? Mas aprender é tão chato. Olha, mana. Disse Octavia colocando o casco no ombro da irmã. Não vai ser tão ruim. Pense em todos os novos amigos que poderá fazer. Vai ter muitos pôneis para chamar para suas festas. Ela disse tentando confortá-la. Pinkie Pie a olha suplicando. Ela sentia mais intimidada do que feliz. Octavia então pede à prefeita para que possa frequentar as aulas também. E assim foi feito. Meu Deus, você é a melhor irmã do mundo. Pinkie Pie abraçou Octavia com um grande sorriso, e ela lhe sorriu de volta. Pinkie Pie sorriu com essa memória agradável. Há muito tempo não pensava sobre isso. Quando ela deixou a fazenda, Octavia foi quem se propôs a ajudá-la a se ajustar. Os pais pareciam entender e deixaram as filhas explorarem o mundo. Octavia foi de grande ajuda na época da escola. Lhe deu confiança para conhecer outros pôneis. Também foi a ponte para conhecer o Sr. e a Sra. Cake. E os Cake acabaram tomando conta delas. Foi após o ano da escola que Octavia decidiu sair para sua própria aventura, descobrindo seu amor pelo contrabaixo e a música clássica. Foi triste deixar sua irmã ir, mas ela entendia que cada um tinha sua própria vida. Além disso, ela estaria nas mãos de ótimas amigas. Pink tinha um sorriso caloroso enquanto andava por entre as mesas. Ela para em frente à sua antiga mesa e nota um papelzinho sobre ela. Era um desenho infantil, de uma família sorrindo numa fazenda de pedras. Ela reconhece o desenho, e se lembra com carinho de quando desenhou isso durante a aula. Tinha sua antiga casa no fundo, e seus pais atrás das filhas. Ela e Octavia. Espera. De repente, Pink percebeu algo que não estava certo. Mesmo que fosse sua família feliz, os 4 reunidos, ela não conseguia ignorar o forte sentimento de haver algo errado. Ela pensou que se Octavia estivesse lá, ela saberia qual era o problema. Ela sempre foi mais esperta. Pink escaneou o papel novamente e contou os membros da família de novo. 1, 2, 3, 4 e 5? Seu casco apontou para um espaço vazio. Onde tá a Bellamina, minha irmã mais nova? Não fazia sentido ela desenhar sua família sem a irmã. Foi então que Pink se deu conta de que há muito tempo não pensava em Bellamina. Se lembrava de pensar sempre sobre Octavia, várias vezes, mas nunca sobre Bellamina. Ela se esforçou para pensar em memórias desesperadamente, mas a única coisa que conseguiu foi se lembrar de como ela recebeu a sua marquinha. Eu sinto muito, muito, muito Bellamina. Eu prometo. Assim que eu sair daqui, vou te manter nos meus pensamentos. Pink disse determinada. Ela olhou em volta da sala novamente e encontrou a mesa ao lado da sua. A mesa de Octavia. Havia um grande X vermelho sobre ela. Pink cuidadosamente abriu a tampa da mesa para ver o que havia dentro. Uma joia azul em formato de contrabaixo. Ela pega cuidadosamente e mete na bolsa. Depois de fechar a mesa de Octavia, ela decide abrir a sua própria mesa. E dentro encontra uma joia vermelha em formato de balão, que também é em bolsa. Nenhuma outra mesa nessa sala parecia ter algo particularmente diferente, então ela decide checar a mesa da professora e encontra uma nota. Na véspera da mudança da noite para a manhã, a lua vermelha irá brilhar. Esse novo enigma fazia ainda menos sentido. Pink então escuta os potrinhos no corredor novamente. Eles entram em outra porta, o armário do zelador. Ao se aproximar, ela escuta um som de clique e a porta destranca. Só que esse armário do zelador parecia bem vazio. Na parede oposta à porta havia um pequeno pedestal que ficava na altura dos seus joelhos. Pônei tem joelho? Tem? Tá. Atrás disso, parecia ter uma porta com um relógio e um símbolo em volta dele. Ficava entre 2 princesas desenhadas. Ali ela também encontrou óleo para sua lanterna. Olhando perto da porta, à esquerda, tinha a Luna, graciosamente desenhada, com o corpo formando um círculo ao redor de um pequeno buraco na parede. Do outro lado, a princesa Celestia, desenhada de forma similar, cercando outro pequeno buraco na parede. Pink reconhece os formatos, então ela tira a joia vermelha da bolsa e coloca, escutando um som satisfatório de novo.
Logicamente, a joia azul pertencia ao lado da Luna. Após posicionar a segunda pedra, o relógio se moveu para frente. Pink o observou e encontrou 6 desenhos. 3 sóis, vermelho, amarelo e azul, e 3 luas, branco, verde e vermelho. As palavras na mesa da professora então vieram à sua mente. Ela mexe nos símbolos, colocando a lua vermelha diretamente sobre o número 12 e colocando os ponteiros apontados para esse ponto. O relógio então badala 12 vezes e se move para trás, finalmente abrindo o caminho. Pink, então, foi para a próxima sala. De repente, ela ouviu um som bem baixinho, como se viesse de Ponyville. Era uma sirene soando. Ela não sabia o que isso significava, mas não devia ser coisa boa. Pink voltou sua atenção para a sala que tinha entrado e se arrependeu instantaneamente. O cômodo tinha um cheiro podre. O teto era marrom com alguns pedaços faltando. As paredes eram uma bagunça de podre e despedaçado. O chão estava coberto de sujeira, mofo e grude. Haviam buracos por toda parte, revelando a fundação por trás deles. Haviam 2 corpos de pôneis pendurados na sala, envolvidos por algum tipo de pano, e havia vermelho espirrado no chão e nas paredes, próximo a eles. Estavam pendurados por correntes de metal. Na parede entre eles tinha uma única palavra escrita em vermelho: corra. Pink não precisou ler 2 vezes, ela simplesmente correu de volta para o corredor, que se encontrava completamente escuro agora. Ela rapidamente puxa a lanterna da bolsa. Agora com luz, ela podia ver que o corredor já não era mais tranquilo e quieto, mas sim completamente dilapidado, tanto quanto o quarto da onde ela acabou de sair. Tudo podre sendo segurado junto por grades de metal. Sujeira cobria o chão em grandes manchas, e vermelho emplastava as paredes. Havia corpos de pônei pendurados por todo o corredor. O cheiro podre fez Pink se sentir enjoada. O som de estática logo chegou aos seus ouvidos. Seu coração batia forte, então ela ouviu passos se aproximando. Ela se vira na direção deles, ouvindo tanto a estática quanto os passos ficando mais alto. Ela sabia que precisava correr, mas se sentia presa no lugar. O sentimento perfurou a sua alma e forçou a ficar. A criatura que se aproximava finalmente chega à luz da lanterna. Pink sente seu coração parar por um momento. Era o monstro dos seus pesadelos. O alto Slender Pony estava bloqueando o seu caminho. Não tinha rosto. Sua pele parecia grudada na face e no corpo, como se estivesse diretamente inserida nos ossos. Ele também era mortalmente pálido, acentuado pelo preto do terno e o vermelho da gravata, dando cuidadosos e lentos passos na direção dela, que faziam ecoar dentro do seu cérebro. O fonógrafo emitiu novamente um som alto e agudo. Ela sentiu doer a sua cabeça, e finalmente ela conseguiu se virar e correr. O coração de Pink pulava na garganta. Ela não se importava mais com a nojeira no chão, nem os corpos pelo caminho. Precisava escapar. A presença da criatura parecia ter lhe causado um sentimento de confusão. Se não fosse pelo som do fonógrafo, ela não teria conseguido correr. Pink coloca toda sua energia nessa corrida. Ela tinha que escapar. Deixar o Slender Pony para trás. Mas ela não ousava olhar por cima do ombro para verificar o quão longe estava. Ele a acompanhava. Parecia deslizar até ela, como se não houvesse escapatória. Sua mente estava a milhão. Pink balançou a cabeça tentando ir mais rápido. Precisava virar no próximo corredor e suas pernas se atrapalharam. Ela quase cai. Um grito esganiçado a assustou, antes que ela visse novamente a potrinha pela metade se arrastando até ela. Pink apenas salta sobre o bicho. A língua da criatura chega a tocar seu casco tentando mordê-la. Os gritos da criatura logo foram cortados ao meio quando foi esmagada pelo Slender Pony. Novamente, Pink sentiu seus pulmões queimando. Sua mente se tornou turva e acelerada. Ela sentia que não poderia escapar. Sentia que estava prestes a acabar. O monstro estava quase alcançando, e não havia nada que ela pudesse fazer. Seus olhos se estanham quando finalmente vê uma luz no fim do túnel. Uma porta aberta no fim do corredor. Uma saída! Sua mente gritou. Ela correu o mais rápido que pôde, tentando ignorar a constante presença sinistra e ameaçadora atrás dela. Estava quase lá. Só um pouquinho mais. Ela podia conseguir. Pink saltou, passando diretamente pela porta e metade do seu corpo passando para dentro. Seu coração imediatamente afundou quando olhou em volta. Era um quadrado, com uma única entrada e sem saída. Ela tinha acabado de saltar para um beco sem saída. Ela olhou em volta freneticamente. Era adornado com decorações de festa, fitas coloridas, balões cobertos de vermelho, lanches de aparência grotesca, presentes podres mal embalados e pôneis pendurados por todo canto. Havia um selo em vermelho desenhado no chão. Ela se vira para o corredor novamente, assistindo o Slender Pony gradualmente se aproximando. A única saída do quarto estava fechada por um portão de ferro. Não havia escapatória. Pink solta a lanterna de sua boca sem conseguir respirar direito. A lanterna rola para o centro da sala, parando bem no meio do selo, que se acende em vermelho brilhante, iluminando o ambiente. Fica longe! Ela disse correndo até os presentes,
Começou a atirar as caixas no Slender Pony. Os presentes o acertavam e ele parecia paralisar por um momento, mas assim que o tocavam, eles caíam no chão e se transformavam em cinzas. Isso até tinha feito o monstro ficar mais lento, mas não o parou. O último presente acertou sua cabeça. Pink gritou de dor, sentindo a própria cabeça se abrir, ficando com a visão borrada. Ela afirmou os cascos e correu cegamente para qualquer direção oposta ao pônei. Quando sua visão retorna, ela sente vermelho escorrendo por entre seus olhos e pingando no seu nariz. Ele tinha abrido uma ferida em sua cabeça. Ela agarra a mesa onde estavam os aperitivos com toda a força e dá um coice, jogando-a contra o Slender Pony, que bate nele e o empurra. A criatura acerta a parede e a mesa parece segurá-lo por um momento. Pink respira alto pela boca. Ele se levanta e puxa a mesa de lado gentilmente. Ela se transforma em cinzas. As pernas de Pink não suportam mais e ela cai de joelhos. Lágrimas rolam enquanto chora de dor e exaustão. Ela não podia lutar com ele. Era demais. Sua mente estava inquieta. Ela queria aceitar o fim. Pink sente sua cabeça começar a doer de novo, conforme o Slender Pony se aproxima. Ela não aguentava olhar para ele, então fechou os olhos e esperou que o horror acabasse. A dor parou. Os passos do pônei pararam e o som do fonógrafo também parou. Pink ousou abrir os olhos. Ele ainda estava ali, parado. Ele parecia olhar para algo além dela, algo que ela não podia ver. Quando Pink ouviu a sirene novamente, a criatura levantou um casco e se voltou para ela. Pink se prepara para seja lá o que for que vai acontecer. Então o monstro abaixa a cabeça e tira uma pequena caixa de dentro, colocando-a no chão, e simplesmente vai embora. A luz do quarto lentamente vai se apagando e logo só resta o gentil brilho da lanterna. Pink soluça respirando fundo. O quarto agora parecia um porão comum, com alguns canos que controlavam água e aquecimento. Pink observa a caixinha e sua lanterna. Não tinha forças para levantar. Ela apenas fica ali chorando. O mundo estava silencioso. Seu cabelo flutuava perto do rosto e ela não sentia mais a dor do corte na cabeça. Por um momento, suas preocupações pareciam distantes. Ela se esforça para se acalmar e tentar respirar normalmente. O monstro, aquela coisa, quando se aproximou, fez ela sentir a sua mente nublada como nunca antes. E então sua cabeça se partindo ao meio de tanta dor. Ela checou seus ferimentos. O Slender tinha deixado um corte profundo no meio de sua testa, mas ela tinha sobrevivido. Ela aproveita para tocar as bandagens da sua perna. Pink ainda estava na escola, onde tinha sido perseguida no outro mundo. Outro mundo. Um mundo separado, mas quase o mesmo. Pink abaixa a cabeça e bebe água de um balde. Rolê normal de cavalo, né? Toda aquela correria e choradeira deixaram a mulher seca. Agora se encontrava na cafeteria. Por um momento ela parou para imaginar a escola cheia de vida, com os estudantes lanchando e fofocando. Mas o que tinha restado eram apenas mesas abandonadas e vazias. Pink tinha tirado o laço para poder mergulhar sua cabeça na água por um momento para se acalmar. Então ela gentilmente amarra o laço novamente em sua crina. Aquele presente de Gummy lhe trazia alguma calma. Ela decide então abrir a caixinha marrom que tinha recebido. Ela, na verdade, não queria nem ter pego essa caixinha. Queria poder destruí-la. Qualquer coisa que viesse daquele pônei lhe dava embrulho no estômago. Talvez eu possa destruir depois de descobrir o que tem dentro. Ela cuidadosamente então abre a caixinha. Por que isso tá aqui? Era a chave da esquina do torrão de açúcar. Muitas questões surgiram na mente de Pink, mas nenhuma resposta. Ela tinha acabado de voltar daquela área. Sua casa era em cima da esquina do torrão de açúcar. Ai, eu não acredito que esqueci de checar a loja. Ela disse se dando bronca. Então se lembrou do que tinha visto em seu quarto. Não, na verdade acredito sim. Depois daquela podrinha me atacar, eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Ela embolsa essa chave e então amassa a caixinha marrom, escutando um som satisfatório de estralar. A cidade parecia coberta por um cobertor branco. Tudo tinha neve. Pink nunca tinha visto a cidade assim. Sempre tinham pôneis para limpar o excesso de neve. Seu pelo estava começando a ficar molhado e ela sentia o gelo se formando na base de suas pernas. A visão da esquina do torrão de açúcar lhe deu um alívio. Ela tinha visto alguns resmungões à distância na névoa, mas nenhum tinha se aproximado. Ela testa a porta para ter certeza de que estava trancada. Só então usa sua chave. Novamente, a chave se transforma em cinzas. Ela solta um suspiro e entra. Como esperado, o lugar estava bem escuro. Ela puxa a lanterna que já tinha sido reabastecida em sua última parada. A padaria parecia bem. Não haviam doces, mas também não havia muita poeira nem destroços. Estava até decorada, com fitas, banners e balões. Tinha uma mesa para lanches e ponche, alguns jogos e pilhas de presente. O banner dizia: "Bem-vinda, Pink Pie." Essas decorações são para mim? Temos uma convidada. Eu amo convidados. A voz soava muito familiar.
Pink parou e olhou em volta. Ela não tinha ouvido voz alguma desde que entrou nesse local horrível. De repente, teve esperança. Sim, você tem convidada. Sou eu, Pink Pie. Onde você tá? Venha. Eu prometo que não sou um daqueles monstros lá fora. Ah, sério? Hoje em dia tá difícil dizer quem é e quem não é. Por favor, vem. Eu realmente quero ver seu rosto. Uma sombra escura no canto da sala começa a se mover. Quando a luz finalmente revela sua forma, Pink fica em choque, cobrindo a sua boca. Qual o problema? Parece surpreso em me ver. Disse que seu nome é Pink Pie, certo? Que coincidência. O meu também é Pink Pie. Não havia dúvida. Era mesmo Pink Pie. Se parecia com ela e também tinha sua atitude alegre. Mas vai ser meio confuso se nós duas nos chamarmos Pink Pie. Eu vou arrumar um apelido pra você, mas eu sou a... Pink não conseguiu pensar em nada para dizer. Aquela Pink parecia não estar sofrendo com esse lugar, sem tristeza ou desespero. Nem parecia ferida. Parecia a Pink de antes. Essa nova Pink diz que nota que o cabelo da outra Pink estava liso e pergunta o que aconteceu. Então ela sugere que a chamem de Sad Pie, tipo Tristinha Pie. Então ela sugere que façam cupcakes para animar. Cupcakes? Mas eu tenho que sair dessa cidade. Aonde você quer ir embora? Mas você acabou de chegar. Vamos, a gente vai se divertir tanto. Ela vai saltitando até a porta do porão. Vamos, vem comigo, vai ser muito divertido. E daí a gente vai fazer cupcakes. A alegre Pink Pie desaparece saltitando para a escuridão da escadaria. Pink Pie não consegue acreditar nos seus olhos. Ela era mesmo a única Pink Pie, certo? Ela cata sua lanterna e desce as escadas. Lá embaixo, ela esperava ver um porão, mas ao invés disso, havia um longo corredor, com 4 portas de madeira ao longo do corredor e uma porta final. Vamos brincar logo. Pink Pie lentamente vai até a primeira porta e a abre. Lá dentro, ela fica chocada em ver a sala de estar da sua fazenda. Pink vê uma imagem fantasmagórica do seu pai lhe servindo uma sopinha, enquanto ela pequena se aproxima para comer enrolada em um cobertor. A versão da Pink mais nova diz não ter fome, e o pai insiste, dizendo que ela não come desde que voltou. A pequena Pink responde que nunca mais quer comer de novo. Parecia com medo, trêmula. O pai a abraça e as imagens somem. Se isso era uma memória, por que Pink não se lembrava? Ela avista algo então, um azulejo verde, com a imagem de um gato. Ela mete na bolsa e sai para a próxima porta. Você quer se divertir, não quer? Pink abre a próxima porta, diretamente na frente da que ela acabou de entrar. Lá dentro, ela vê uma sala de interrogatório e sua mãe fantasmagórica dizendo a um policial: Não está vendo que ela passou por muita coisa? Suas perguntas estão aborrecendo. Novamente temos a pequena Pink nos braços da mãe. O polícia pede desculpa, mas diz que é necessário para saber o que aconteceu. A mãe pede que ele dê algum tempo à potrinha. O policial dá as condolências e diz que assim que souberem o que rolou, eles poderão agir bem mais rápido. As imagens somem novamente e nessa sala Pink obtém o azulejo amarelo com um passarinho. A voz da outra Pink Pie começa a parecer impaciente com a demora. Pink visita a próxima sala. Dessa vez era um quarto. A visão fantasmagórica de Octavia diz para a pequena Pink que precisa dormir. Octavia a abraça e diz que está ali por ela. E nada de ruim vai acontecer. Quando a memória acaba, Pink encontra o azulejo vermelho com uma cobra. Pink se esforça para não chorar. As imagens eram reais demais para não serem verdade. Mas então, por que ela não se lembrava? Novamente, a Pink feliz chama por ela, impaciente. Pink então avança para a quarta porta. As paredes eram pintadas como o céu, e o chão era coberto por areia e pedras. Parecia com a parte de fora da fazenda de pedras. Nessa memória, a pequena Pink diz que quer ir embora. E os pais dizem que entendem, e dizem que sabem que ela tem a Octavia com ela. A Octavia, por sua vez, pergunta se os pais realmente não querem ir junto. Então o pai de Pink diz que recebeu a fazenda do pai dele, e por isso não poderia só ir embora. Octavia garante que nada de ruim vai acontecer, e a mãe diz que eles confiam nela. Depois da memória, Pink encontra um azulejo azul com um peixe. Essa memória Pink tinha certeza que tinha acontecido. Por que eu teria me esquecido de todas essas memórias? Talvez a outra Pink saiba. Você não é muito divertida, Sad Pie. Eu disse que fiz uma festa pra você. Então você deveria vir direto pra cá. Disse a outra Pink sem paciência. Pink Pie finalmente vai até a porta no fim do corredor. E assim que a abre, encontra a Pink feliz. Bem no meio do quarto, iluminada por uma lanterna pendurada no teto. O resto do quarto parecia completamente escuro, a não ser por um círculo de luz. Pink guarda a lanterna dela na bolsa. Me fala,
Você sabe sobre o que eram essas imagens? Não sabe? Ela pergunta o mais sério que pôde. Por quê? Você me fez esperar por causa disso? Isso não é muito legal. Mas eu te perdoo. Afinal, agora você tá aqui e podemos nos divertir juntas. Diz ela saltitando. Pink diz que mesmo que ela queira se divertir, ela não vai conseguir se entender o que tá acontecendo. Com ela, com a cidade e com essas lembranças. A outra Pink para de pular e então diz que terá que remover a tristeza da Sad Pie. Pink pisca confusa. De repente, o seu coração afunda e ela pode ouvir a sirene novamente. A luz do quarto diminui. Pink Pie começa a entrar em pânico. Ela tenta se preparar. O mundo estava mudando. Ela podia sentir a mudança embaixo de seus cascos. E quando a sirene para, a lanterna começa a piscar de volta à vida, reiluminando o ponto onde Pink estava. O chão tinha voltado a ser aquela coisa apodrecida, coberta por sujeira grudenta. A outra Pink parecia a mesma, mas agora ela vestia um estranho vestido com asas. Quando ela se vira, o fonógrafo começa a chiar. Sabe, brincar comigo vai ser a maior diversão que eu vou ter. E eu terei que fazer isso durar, mas todas as coisas têm um fim. Pink encara a roupa. 6 asas cruamente costuradas nas costas, uma de cada cor. Ao redor do seu pescoço, múltiplos chifres de unicórnio que estavam pendurados. O tecido do vestido parecia um patchwork ou retalhos feitos de couro, cada quadrado com uma diferente cutie mark. Se você ainda não pegou essa referência, é da Pinkamina ou da Pink de Cupcakes, que é outra creepypasta. Se você ainda não viu, eu já cobri ela aqui no canal. Ah, você gostou do meu vestido? Que bom, eu trabalhei muito nele. Não foi fácil deixar tudo intacto. As pôneis gostam mesmo de espernear, sabe? Ela gentilmente toca uma das asas. Mas eu tô orgulhosa de como ficou. Devo admitir, estou vendo algo que pode deixar ele muito melhor. A lanterna fica mais brilhante, iluminando mais o quarto e revelando uma mesa que estava escondida na escuridão. A outra Pink vai até essa mesa pegar uma bolsa de médico e de lá ela retira uma afiada faca de açougueiro. Agora seja uma boa pônei e fique paradinha. Pode ser? Eu não quero estragar sua marquinha. A outra Pink disse isso como se fosse algo natural. Então pega a faca de açougueiro com a boca. O fonógrafo muda para aquele som agudo novamente. O coração de Pink para. Ela não conseguia compreender. A outra Pink começa a vir em sua direção, mirando em sua perna. A Pink original salta para fora do caminho e tenta ir para a parte escura do quarto, quando bate em algo. A lanterna brilha mais uma vez forte, revelando todo o corpo. Pink tinha acabado de bater nos restos secos de uma pônei pendurada em um gancho de açougueiro. Ela se afasta, não querendo tocar naquilo, e seus olhos começam a correr pelas decorações do quarto. Tinha muitos restos pendurados, e uma piscina de vermelho abaixo de cada um deles, crânios decorando as paredes. As mobílias eram feitas de ossos e pele. Balões flutuavam pintados com vermelho seco. Serpentina e laços recebiam pintura similar. Pilhas de partes e órgãos pelos cantos. Na mesa onde estava a bolsa médica, havia um prato adornado com 4 potrinhos e uma pilha de cupcakes em seu centro. O som de cascos galopando e um salto no ar, bem como a lâmina sendo enfiada em um corpo, trazem Pink de volta à realidade. Ela corre de sua versão distorcida, respirando pesado. A outra Pink então recupera sua lâmina. Sad Pie, não é nada divertido se você fica correndo, mas eu te admiro, você tem vontade de lutar. Eu gosto disso numa pônei. A outra Pink falava tudo nesse tom alegre, e ela tinha a intenção de acabar com a Pink original, lentamente, num processo doloroso. Pink Pie então traça o plano de ficar bem longe dela, para ter tempo de desviar. Mas quando a outra Pink avança, rapidamente muda de direção, acertando um corte profundo na perna de Pink Pie original. Ela nem perde tempo e pula em sua direção novamente. Pink solta um grito doloroso ao receber um corte na sua perna traseira, fazendo-a cair no chão. O corte tinha sido diagonal e pegava metade da sua perna. Sua condição estava mais severa, e agora ela tinha sido praticamente imobilizada. Eu te dou um A por esforço e um C por execução, o que te dá um belo e redondinho B, disse a outra Pink alegremente. Mas eu espero que não desista de lutar quando perder a sua perna. Eu sei que é difícil, mas
Continue lutando, tá? A outra Pink se aproximou, levantando a cabeça, trazendo a faca em sua boca. Mas antes que ela descesse com toda a força para um golpe final, a verdadeira Pink puxou sua perna boa o máximo que pôde e desferiu um belo coice com toda a força da mandíbula da outra Pink. Um sonoro crack ecoou pela sala, enquanto o corpo da outra Pink voou para trás. Ela ouviu um baque alto, seguido por um tilintar da faca caindo no chão. Pink Pie hiperventila de dor, tentando não se focar muito no sangramento. A outra Pink tinha caído de costas. Ela então rola e deita no chão. Sua boca pingava severamente. Tinha perdido alguns dentes. Ela tenta dizer algo, mas soa como uma bobagem. Lentamente, ela se levanta trêmula. Pink faz o mesmo, mas a sua perna ferida faz o seu corpo chorar de dor. Ela fez o melhor que pôde para silenciar esse choro. A outra Pink cuspiu e então pegou a faca com seu casco, arrastando-o no chão conforme andava na direção de Pink Pie. Pink Pie, por sua vez, respirou fundo. A outra Pink acelera. Ela parece grog, mas determinada a meter a faca na Pink original. A faca de açougueiro se ergue no ar, e por um momento tudo parecia congelado. Eram duas forças que não deveriam ter colidido. A verdadeira Pink se prepara para dar um coice. A faca de açougueiro voa pelo ar e se auto-empala no chão com um som roto. A perna traseira de Pink acertou com toda a força na garganta. Os olhos da outra Pink se esbugalham, sentindo sua traqueia ser esmagada. Ela acerta o chão, caindo livremente com outro som alto. Ela treme e estribucha no chão. Seus olhos giram para trás, para dentro da cabeça. Parece uma eternidade, mas em algum momento seu corpo para de se mexer, quando não restava mais vida. O único som que Pink Pie conseguia escutar era sua própria respiração alta. Ela tinha acabado de se ver completamente sem vida. Finalizada pelo seu próprio casco, ela se sentia dormente pela dor e sua mente começou a ficar turva devido à quantidade de fluidos que perdeu. Tudo que ela podia fazer era encarar anestesiada o corpo a seu lado. Nada mais parecia existir no mundo. Seu corpo tentava lhe enviar sinais de que precisava de atenção médica. Ela se levanta trêmula e mancando, e vai até a bolsa médica da outra Pink. Ela cuidadosamente abre olhando para dentro. Lá haviam algumas coisas bem afiadas, mas ela consegue encontrar bandagens. Cuidadosamente ela cobre suas feridas. Não demora muito para a bandagem começar a pingar vermelho, mas ela tinha que dar pro gasto. Pink guarda o resto na bolsa e vai mancando devagar de volta pro hall lá em cima, subindo as escadas. Seu corpo estava exausto, mas ela conseguiu. Ela caminha pelo chão apodrecido da esquina de Torrão de Açúcar, indo até os balcões cobertos de sujeira grudenta, e encontra uma garrafa marrom com um rótulo bebida de saúde. Pink toma tudo numa golada só. Tinha gosto de erva amarga e morango. Parecia um xarope. Ela volta para o meio da padaria e deita no chão. Sua mente, completamente confusa, entra em um estado de sono incontrolável. Pink solta um suspiro. Ela não descansou muito. Embora com muita dor, ela tenta se levantar. Acaba precisando deitar de novo e respirar fundo. Seus sentidos são inundados por um cheiro podre. Ela precisa tossir para não engasgar. Estava escuro demais para ver direito, então ela novamente catou a sua lanterna. No outro mundo, a esquina do Torrão de Açúcar tinha sido tomada por podridão. Corpos pendurados e comida podre. Ela vira o rosto tentando evitar de ver aquilo. Ela tinha realmente pensado que ao acordar tudo estaria de volta ao normal, como se fosse apenas um pesadelo. Pink se sente culpada pelo desfecho com a outra Pink e entra em estado de pânico percebendo que não saiu do outro mundo. Preocupada, ela traça um plano sobre o que fazer. Olha para o mapa novamente e descobre que ele está completamente inútil nessa dimensão, marcando apenas lugar nenhum. Ela refaz as suas bandagens e se prepara para sair, para ver o que pode encontrar lá fora. Ela se motiva um pouco e finalmente sai. Toda a rua estava pavimentada de um chão podre, com buracos que mostravam uma fundação de metal que segurava toda a estrutura sobre um grande buraco sem fundo escuro. As casas estavam decrépitas, com cor de ferrugem, caindo aos pedaços. A única luz visível na neblina era a lanterna de Pink Pie. Pink não fazia ideia de para onde ir. Ela não tinha pista alguma. Então, a rua começa a estremecer. Algumas pedrinhas soltas passam por suas patas. O coração de Pink acelera. E ela olha ao redor tentando procurar qual é a fonte disso. De repente ela escuta o choro de um dos resmungões. Mas Pink não acreditava que aquela fosse a fonte de todo o estranhamento. O som do grunhido começa a tremular, como se a criatura tivesse passado a correr. Pink se afasta tentando entender o que está acontecendo. Ela então percebe que o resmungão parece tentar escapar de alguma coisa. Mas o quê? Por fim, ele solta um grito de dor e, emergindo da escuridão, aparece uma boca massiva, engolindo ele em uma mordida só. Pink observa em choque um monstro gigantesco. Um único corpo com uma enorme boca em sua frente, sem olhos, pele enrugada e rosada.
Grandes pernas musculosas para suportar todo aquele corpo. Era como se tivessem tirado a cabeça de um pônei e o seu pescoço e colocado uma boca gigantesca no meio do corpo. A postura lembrava de um dragão. O rosnado da criatura faz Pink recobrar seus sentidos. Ela corre com tudo que pode e isso desencadeia uma perseguição. A cada pernada que o bicho dava, o chão todo tremia. A criatura tenta mordê-la, mas por sorte não era muito rápido. Pink faz uma curva e nota que entrou em um caminho sem saída de novo. Ela rapidamente olha para trás e nota que realmente pode despistar essa criatura. Mas para onde ela correria? A criatura, por sua vez, solta outro grunhido, seguido por um tremor. Pink rapidamente muda de rota, aumentando a distância entre eles. Finalmente, algo na paisagem chama sua atenção à distância. É um grande portão de metal. Grande mesmo. Conforme ela vai se aproximando dele, não consegue ver o seu final. Ele vai direto pro céu. Nesse portão ela encontra uma porta do seu tamanho e passa, fechando-o com força. A criatura simplesmente se joga contra o portão, rugindo novamente. O bicho dá alguns passos para trás e volta a se jogar contra o portão repetidas vezes. As barras se dobram, mas aguentam. Pink se sente vidrada assistindo aquilo. Após repetidos ataques ao portão, Pink escuta um som de quebrar. A criatura se desespera, conforme uma de suas pernas se prende no chão. No desespero, aquela forma gigantesca começa a quebrar o solo abaixo dela mesma e cair no poço sem fundo. Pink vai até a área danificada pelo portão e espia pelo buraco. A criatura tinha caído e simplesmente desapareceu por completo. O chão ao redor da fissura que tinha acabado de surgir começa a cair. A cidade toda lentamente estava caindo, de modo que só restava a área atrás do portão. A visão quase a deixou feliz. Aquele lugar que tinha lhe causado tanto sofrimento estava desaparecendo, bem diante de seus olhos. Ela se vira para ver finalmente o que tinha atrás daquele portão. A terra à sua frente estava abarrotada de pedras, de todos os tamanhos. No centro havia uma casinha de madeira com um modesto moinho ao lado. Novamente, ela vê uma potrinha fantasma correndo através da porta da frente e Pink a segue. Lá dentro, ela encontra uma imagem fantasmagórica da sua irmã mais nova, Bellamina, na sala de estar, olhando para ela. Em choque, Pink chama por sua irmã e derruba a lanterna que tinha em sua boca. Fico surpresa que chegou até aqui, Pinkamina. Devo estar errada. Talvez você consiga encarar a verdade. Essa casa é seu último porto seguro, diz Bellamina apontando para a escadaria que levava ao segundo andar. O que isso quer dizer? Adeus, irmã. Pink sentia tristeza, mas também um pouco de conforto. Foi curto, foi breve, não durou quanto ela gostaria, mas ela tinha conseguido falar com sua irmã. Pink pega a lanterna novamente e decide subir as escadas seguindo a dica da sua irmã. O encontro tinha lhe dado uma certa energia que ela precisava para seguir em frente. No fim da escadaria, ela encontra uma porta de madeira que a leva para um corredor. Na lateral do corredor, haviam 4 buracos em formatos de quadrados com escrita logo abaixo. No fim do corredor, havia uma porta de madeira. Assim que ela entra, sente a porta da escadaria se trancar atrás dela. Pink olha para a porta que se fechou, então volta sua visão de novo para o corredor e encontra o Slender Pony bem ali, em pé, perto da porta final. O coração de Pink acelera na sua garganta. O Slender simplesmente se vira e atravessa a porta, como se dissesse a ela que estaria esperando. Pink toma um momento para se acalmar e faz outro discurso motivacional mental para si mesma. Ela respira fundo e começa a verificar o puzzle dos quadrados. Olhos brilhantes, persegue antes de atacar. A cauda abana em antecipação. Pink verifica suas opções. Os azulejos, com um pássaro, uma cobra, um gato e um peixe. Ela decide colocar o azulejo do gato, que brilha com uma luz branca, se ajeita até caber no seu lugar e aumenta de tamanho se transformando em uma porta. A luz branca se dissipa. Pink cuidadosamente abre a porta e olha lá pra dentro. Se parecia com um armário. Ela entra nesse quartinho escuro e a porta se fecha atrás dela. De repente, a chama da lanterna se apaga e se acende de novo. O quarto se ilumina projetando imagens na parede. Pink instantaneamente reconhece essas memórias. Eu não sei, Pinkamina. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Pergunta Bellamina. É claro que é. É uma festa super especial. Eu tentei convidar a mãe, o pai e a Octavia, mas eles estavam muito ocupados. O que quer dizer que você vai se divertir comigo. Bom, realmente amo suas festas. Bellamina sorriu. As duas chegam à entrada da floresta. Chegamos. Com quem tá falando? Com o dono da festa, claro. Bellamina parece confusa. Da floresta sai um potro alto, de pele pálida e cinzenta. Crina marrom mal cuidada e bagunçada. Não tomava banho há semanas. E a sua cutie mark eram 3 balões vermelhos. Olá, Pinkamina. Vejo que trouxe uma amiga. Viu? É o host da festa. Ele vai dar uma festa super duper maravilhosamente fantástica. Disse Pink e foi pro lado dele saltitando. Viu? A gente tem cutie marks similares, o que significa que vai ser
a melhor festa. O Potrão confirma. Belamina estava incerta, mas decide dar um voto de confiança. Afinal, sua irmã confiava nesse cara. O Potrão então guia as duas para dentro da floresta. As imagens formadas pela luz da lanterna se dissipam. Pink não gostava do rumo que isso estava tomando. Naquela época, ela era ignorante demais para notar que aquele pônei tinha uma vibe ruim. Tava focada demais nas festas. Ícone neurodivergente. E, gente, a partir daqui vai se repetir esse padrão. Ela vai para uma porta, decide qual azulejo cabe e vê a memória. O próximo enigma é: liso e suave ataca sua presa. A sua cauda permite que se mova. Ela assimila que é o tile ou azulejo da cobra, coloca ele no lugar e ele se torna uma porta. Então ela entra e se prepara para ter a visão. O que tá fazendo com a minha irmã? Pink diz atrás de uma gaiola de aço. Não fique tão triste, Potrinha. Disse o Potrão com um sorriso atordoado. Pincamina olhou em seus olhos e não viu nada, como se ele não tivesse alma. Estou prestes a jogar um jogo maravilhoso com sua irmã. Ela não parece estar se divertindo. Gritou Pink olhando para a irmã presa em uma mesa. Ela estava frenética, tentando se libertar, mas as amarras estavam apertadas demais. O Potrão responde que já jogou esse jogo com vários pôneis. Bastava ela olhar em volta. Ele diz isso com um sorriso sinistro. Pincamina olha ao redor e nota um fedor óbvio no quarto. Tinham vários pôneis em diferentes estados de decomposição adornando o quarto. A maioria jovens, restando um pouco mais do que sua cabeça. O quarto também estava decorado por peles e ossos. Belamina suplica gritando e chama a atenção da irmã. O Potrão diz pra ela gritar mesmo, pois era isso que ele precisava. Quando ele vai pra cima dela com um bisturi, a visão se dissipa e os gritos de Belamina ecoam pelo quarto. Pink começa a chorar se lembrando dessas horríveis imagens. Sua preciosa irmã tinha se tornado um brinquedo nas mãos daquele potro. Pink Pie soluça e engasga chorando. Ainda tinha mais 2 portas para visitar. Ela tinha que se lembrar de tudo, pelo bem da sua irmã. Ela toma um bom tempo dessa vez para se recompor e vai pro próximo enigma. Suave para tocar, voa sobre seus medos. Sua cauda o estabiliza. Pink coloca o azulejo do passarinho e surge a porta e ela entra novamente. Vamos, você tem que comer. Pra que vai querer ficar com fome? Disse o Potrinho com frieza e uma risada cortante. Pincamina se encolhe dentro da jaula. Os restos da sua irmã, da cintura para cima, ainda estavam amarrados àquela mesa. Ela não sabia o que tinha sido feito da parte desaparecida. O Potrão lhe serve um prato com um cupcake, como um agradinho especial. Nada feito por aquele potro cruel poderia ser comível. O estômago dela grunhiu. Você tá com fome. Deveria comer. Pink Pie se aproxima devagar. Ela cheira o cupcake com cuidado, mas era difícil cheirar qualquer coisa com aquele aroma de decomposição no quarto. Cuidadosamente, ela prova a cobertura. O gosto açucarado quase enganou a sua mente. Ela ainda assim sabia que tinha algo de errado. Pink Pie decide dar uma mordidinha. Bom, fico feliz que tá comendo. Seria uma pena desperdiçar sua irmã. O gosto atingiu os sentidos de Pincamina como um tijolo. Não era um cupcake doce e açucarado. Era salgado e borrachudo. O Potrão riu assistindo a expressão dela se distorcer. Pincamina vomita enquanto escuta a risada do seu captor e lágrimas tomam seu rosto. Um som alto no topo da escadaria que levava àquela dungeon deixa o Potro surpreso. Seus olhos se arregalam. De repente, ele tenta abrir a jaula enlouquecido como uma besta. Quando finalmente abre, ele tenta pegar Pink Pie com o casco, mas do nada ele é acertado por uma figura ainda maior. Houve uma briga e alguém aparece na frente da jaula novamente, tentando pegar Pincamina, que resiste e grita. A figura diz: Está tudo bem, não tenha medo, ele não vai te machucar mais. A voz vinha de uma figura de conforto. Tranquilizante. Ela olha com medo enquanto a figura a puxa para fora. Tinha uma pelagem branca, crina vermelha brilhante e vestia um uniforme e um chapéu azul. Ele diz que irá levá-la para casa. Eu fui resgatada, mas era tarde demais para salvar minha irmã. Só de pensar naquele cupcake, seu estômago se revirou. O quebra-cabeças começa a fazer sentido. Então ela vai pro último buraco. Textura escorregadia. É o sustento de muitos. Sua cauda lhe impulsiona para frente. Ela bota a figura do peixe e seca suas lágrimas. Atravessa a última porta, revelando a última memória escondida. Pincamina chora sobre o pelo de Octavia, que fazia o melhor para confortá-la. Ela mal tinha comido, se recusava a dormir e estava constantemente chorando. Octavia não tinha ideia do que ela tinha visto. Tudo que sabia era sobre o fim de Belamina. A vovó Pai aparece e pergunta qual é o problema. O som da sua voz gentil acalmava profundamente a alma da jovem Pink. Ela explica que Belamina se foi. A avó diz que sabe, e que é um fato que todos deverão aprender a lidar. Ela diz que já tinham tido bastante luto, e que sempre terão, mas que ela achava que as lágrimas de Pink Pie escondiam algo a mais. Pink diz que nunca dará nenhuma outra festa.
A vovó pai diz que muito pelo contrário, ela deveria dar mais festas, para honrar a memória de sua irmã, que gostava tanto delas. Além disso, Bellamina não gostaria de ver Pink passando o resto da vida tendo medo e chorando. Ela ia querer ver a irmã sorrindo pelo resto de seus dias. Pink diz que tá com muito medo do mundo, e a avó diz pra ela que era muito simples. Ela deveria rir pro medo passar. Essa era uma lição que ela se lembrava com frequência na infância. Poderia encarar qualquer coisa no mundo, desde que tivesse força para rir quando o dia terminasse. A avó sabia que tinha algo mais profundo, por isso repetia essa lição várias vezes. Pink dá um sorrisinho ao se lembrar de todas as memórias que tinha esquecido. As boas, as ruins, as feias e as bonitas. Ela tinha escondido todas essas memórias para se manter feliz e tentar cumprir o desejo de Bellamina. Ela não estava pronta para aceitar as memórias em seu coração como verdadeiras. Agora só restava a última porta. Ela sorria se lembrando carinhosamente da irmã. Observando antes de entrar, ela viu 4 tochas se acenderem em uma arena aberta. Uma cerca estava ao longo do caminho para essa arena, para que ela não desviasse do caminho. Ela guarda a lanterna e vai até o centro. Podia sentir tremores no chão. Do outro lado, o Slender Pony surgiu. Ela ainda podia sentir sua forte presença, mas dessa vez não estava com medo. Finalmente, eu posso entender. Meu medo, a sua presença, seu tamanho, a sua existência. Você é aquele potrinho, não é? O bicho nem se mexeu. Bom, não exatamente ele, mas a minha imagem dele, o que significa que eu não tenho mais medo de você. Ela sorriu. Slender Pony começou a caminhar na direção dela. A cada passo parecia ecoar na arena. A sua boca tremeu um pouco, e ela sentiu a sua mente nublar. O fonógrafo começou a chiar de novo dentro da bolsa. Ela ficou firme, se lembrando das memórias da sua avó, da sua irmãzinha e dos seus amigos em Ponyville, de toda a alegria que ela já teve em sua vida graças à ajuda de todos que conheceu. Tudo o que a ajudou a viver uma vida na qual ela tinha orgulho. A aura confusa do Slender Pony começa a se dissipar. Pink Pie começa a rir de todo o medo daquela criatura. Não, de toda a cidade, para que pudesse ser forte o bastante para enfrentar seus medos. E ela riu mesmo. Fazia muito tempo que não dava uma boa gargalhada como essa. Tinha tido lágrimas, muita dor e tormento guardado dentro de si, e pela primeira vez em muito tempo, ela riu com todo o seu coração. Uma luz forte se forma em torno de seu pescoço. Um colar dourado com balões azuis em pedras preciosas aparece. Ela continuou a rir, e a luz do colar fez com que o Slender Pony saltasse para trás. Ele parecia ter sido ferido. Toda a arena tremeu e começou a cair aos pedaços. Todo o cenário à sua volta começou a cair num poço sem fundo. Todo mundo estava se quebrando e despedaçando. O Slender Pony solta um grunhido doloroso e se dissolve, desaparecendo. Pink se acalma. Eu não vou te esquecer. Não posso nem te perdoar pelo que fez. Mas agora conseguirei seguir em frente. Ela fecha os olhos e sorri. O colar lança um raio de luz que forma uma porta brilhante, e então some, até que fosse necessário novamente. Pink sorri feliz e diz: É hora de ir pra casa. De verdade dessa vez. Ela então passa pela porta enquanto o mundo à sua volta é destruído. Tá, calma aí, eu tenho que dizer que eu vou explicar direitinho que essa creepypasta tem vários finais, mas antes eu preciso falar que eu amo muito, 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 muito mesmo Silent Hill. E eu devo dizer que pra mim essa creepypasta começou com tudo, mas ela acabou muito, muito sem entregar nada, sabe? Eu vou explicar. Eu acredito que esse final, ele não foi nada subjetivo. Tipo, ela não precisava dizer, você, Slender, é aquele corno lá de anos atrás, e agora eu não tenho mais medo. Gente, já dava pra entender que era isso. A pessoa que escreveu isso não precisava deixar os mistérios tão claros como o dia. Eu também acho que toda a simbologia de Silent Hill meio que foi pro caralho, porque, o bicho era o Slender, mas por que o Slender? Por causa da floresta? Por que mandaram o coitado do Gummy de Vasco do nada só pra entregar uma chave? E a principal questão que tá na minha cabeça até agora é por que tem a Octavia nessa história e a tal da Bellarmina? Seguinte, caralho, eu descobri por quê. Lá no primeiro episódio em que a Pink aparece criança na fazenda, tem essa pônei aqui que o pessoal ainda não sabia que ela era irmã da Pink, que ela tinha nome e os caralho, e começaram a achar que ela era a Octavia, que a Octavia era secretamente irmã da Pink, então isso meio que virou uma teoria. Eu não sei se é daí, mas pareceu que é daí. E essa figura da avó, mano, por que essa avó tem que aparecer pra passar uma lição importante, sendo que os pais da Pink já estavam na história? Por que não pode ser a mãe dela? Enfim, eu gostei dessa tentativa de colocar os puzzles, as áreas inacessíveis, coisas que realmente tem no jogo. Mas em certo ponto isso deixa a leitura bem arrastada. Tipo assim,
A história finalmente tá contando o que aconteceu com a porra da Bellamina. Eu não tô nem aí pra essa merda desse puzzle que você tá contando, cara. Vamos. Eu tinha muita expectativa pro final. Eu achei que a Octavia podia aparecer e revelar que ela tava manipulando tudo por trás e ia ter um plot twist inacreditável, mas não aconteceu. Eu também achei que talvez esse pônei marrom do mal, ele fosse sacrificar a Bellamina pro Slender Pony e a gente ia ter um plot da mansão do Slender, mas também não aconteceu. Ela praticamente resolveu tudo no poder da amizade. E é isso. Fora que em momento nenhum dessa creepypasta que eu pensei que a Pink poderia realmente ir de vala, tipo, pra mim isso nunca ia acontecer, simplesmente pelo jeito que ela tá estruturada. Então se tivesse acontecido seria muito foda. E a Twilight serviu pra quê? Só pra uma intro? Como esse vídeo tá muito longo, eu vou explicar os finais bem rapidinho. No final 1, temos o Game Over. O que aconteceria caso a Pink fosse de Vasco em qualquer situação, menos contra ela mesma. Pink leva uma ferida fatal e não consegue se defender. Então a Twilight acorda daquela magia lá e a encontra. Meio que ela já foi. Não tem muito o que fazer. E acaba. Paia. Final 2. Hora de assar. Ele é engatilhado quando a Pink vai de Vasco pra ela mesma, a Pink do mal. A Pink do mal, então, meio que ela acerta aquele golpe final do cutelo lá, da faca de açougueiro, e começa a furar a mulher sem dó. Ela então separa os membros da Pink e se lamenta pela luta ter acabado rápido demais. Desumilde pra caralho. Ela retira a Cutie Mark da Pink para adicionar no seu vestido, mas logo ela percebe que não consegue segurar o bisturi, porque ela tá desaparecendo. Então ela some completamente. A Twilight não entende muito bem o que aconteceu, então ela vê a Pink ali e pergunta se a amiga está bem. A Pink começa a agir estranho, mas sorri. Seu cabelo volta a ter aquele frizz, e ela diz que se sente muito melhor e parece super animada. A Twilight pergunta se o feitiço deu certo. Pink abraça ela e agradece muito. Diz que se sente ótima e que vai dar uma festa para comemorar. Então ela se dirige à esquina do torrão de açúcar. Enquanto ela tá andando pela rua, ela se lembra do tanto de pôneis que moram ali na vila e decide fazer um sistema numérico para que nenhum deles receba tratamento especial. Resumindo, quem volta pro corpo original da Pinkie Pie é a Pink de Cupcakes. Para mim esse é o melhor final, foda-se. Final 3, a virada. Acontece se a Pink for enfrentar o Slender Pony sem ver todas as suas memórias. Ela vai até a arena e encontra o Slender Pony e a sua mente é tomada pelaquela neblina lá que ele tem. Ela vê a Bellamina e os horrores daquele dia em que perdeu sua irmã. Mas dessa vez ela não estava pronta para enfrentar a verdade. A Twilight não entende muito bem o que aconteceu, então ela vê a Pink ali e pergunta se a amiga está bem. Pink parece surpresa ao ver a nerdolinha e percebe toda a verdade sobre ela mesma. Ela então diz pra Twilight que ela não é a Pinkie Pie. Twilight fica super confusa e a Pink explica pra ela que essa foi a identidade que ela adotou. Seu nome verdadeiro é Bellamina Marie Pie. Sem conseguir superar o trauma de perder a sua irmã Pink, ela alterou as próprias memórias e assumiu a identidade da irmã. Ela pinta o pelo e a crina e de alguma forma conseguiu alterar a Cutie Mark, mudando a sua mente para ter o mesmo talento da irmã. A Twilight fica chocada tendo que processar tudo isso, e a Bellamina pede sua ajuda para contar a verdade para todos. Elas se abraçam e tudo acaba bem, porque a Twilight era amiga dela todo esse tempo. Ela só não sabia quem ela era. Final 4, UFO. Esses final UFO do Silent Hill sempre é meio putaria. Enfim, você tem que pegar uma pedra chamada Channeling Stone, que geralmente ela só aparece nesses jogos pra summonar esse final UFO. Você tem que usar ela em vários locais, que vai aparecendo uma luz no céu e rapidamente some. Então ela vai pra fazenda, encontra uma nave e todo o resto das Mini Six lá dentro, e elas saem juntas pra uma aventura. Final meme pra caralho. Enfim. Final 5, a verdade. A condição é terminar o jogo e encontrar toda a verdade. Muita gente elege esse como o melhor final. A Twilight não entende muito bem o que aconteceu, então ela vê a Pink ali e pergunta se a amiga está bem. Pink agradece a Twilight pela ajuda e pede 2 favores para ela antes de ir. Ela pede o feitiço para poder andar sobre as nuvens e uma fita vermelha. Pink finalmente visita a Rainbow Dash, que a abraça com força jogando ela no chão. Ela pede desculpa pelo mau jeito, mas diz que realmente precisava ver a Rainbow Dash, já que ela acabou de passar por maus bocados. Ela diz que ainda não pode contar o que rolou, porque ainda não tá pronta, e a Rainbow fica de boa, oferecendo umas maçãs pra ela. Elas comem e conversam, e daí a Rainbow pergunta sobre esse laço na crina da Pinkie Pie, e ela diz que é pra ela se lembrar de um amigo. A Pink conta que vai ter que ir embora por um tempo pra visitar sua irmã Octavia. A Rainbow então pergunta se ela vai voltar algum dia. Pink diz que sim, e acaba decidindo apoiar sua amiga. Pink então vai visitar a Octavia e sua banda que estão tocando no lugar lá, e elas decidem jantar juntas. A Octavia já saca que tem alguma coisa errada pelo cabelo escorrido da Pink. Pinkie Pie diz que quer visitar o túmulo da irmã com a Octavia, e as duas vão. Aqui jaz Bellamina Marie Pie, amada filha, irmã maravilhosa e um anjo em forma de potrinha. Pink conta a história de tudo que rolou pra Octavia e elas se abraçam.
A mãe chama elas pra jantar, então Pink diz algumas palavras pra sua irmã e que ela a ama muito. Isso faz o cabelo da Pinkie Pie voltar a ser fofo e ela consegue seguir sua vida. Final 6 é o final Sam, o cara que escreveu esse bagulho aqui. Ele acontece se você colocar os azulejos numa ordem específica: peixe, pássaro, gato e cobra. Nesse final é sobre o Sam e o cara que escreve a história, né? E o amigo dele, Brad, eles encontram a Pinkie Pie e ela pergunta o que tá acontecendo. Humor, piadas. Um final de quebrar a quarta parede, basicamente. E depois tem o final Pachinko, que pode ser obtido quando você demite o Hideo Kojima e se esquece o que é ser uma companhia de games. Esse final ele tá aí só pra tirar onda com o jogo de fliperama do Silent Hill, que eu lembrava de ter ouvido da existência, mas eu nunca fui pesquisar e agora eu tô muito curioso. Voltando às minhas opiniões sobre essa creepypasta, eu tenho muito a dizer sobre ela, é sério, tipo, daria mais um vídeo de 30 minutos só sobre o que eu acho disso. E eu pensei em como eu poderia reescrever ela, porque, nossa, eu achei que foi uma grande oportunidade jogada fora por um caminho mais simplista e muito óbvio, sei lá. Pra começar, eu nem sei se eu teria escolhido a Pinkie Pie como protagonista, mas eu gostei do contraste dela com o ambiente. Enfim, fazendo um rascunho bem porco do que eu faria com essa história, pegaria uma das main six pra desaparecer, provavelmente a Rarity. E daí eu faria a Sweetie Belle e pedir ajuda das outras pra resgatar a irmã dela. Tudo que ela deixou pra trás foi um bordado em um tecido com uma pista de onde ela estaria, na nossa cidade. A Vila da Starlight, que eu acho que chama nossa cidade, ou Our Town, não sei. As garotas ficam meio, tá bom. E vão questionar a Starlight. A Starlight, lógico, diz que não sabe de porra nenhuma, e daí todas elas decidem ir até lá pra investigar. E deixam a Sweetie Belle pra trás, criança não. Na estrada até a cidade, elas sofrem com um terremoto que as faz cair num buracão super fundo. Quando elas acordam, estão todas em Silent Hill, e cada uma acorda em um canto da cidade. A Applejack acorda em frente a um clube noturno e lá dentro ela encontra a Oddity, uma pônei muito parecida com a Rarity. E as outras mini-six encontram outros personagens. A Rainbow encontra a Sweetie Belle, que não deveria estar ali, mas ela tá por algum motivo. A Pink encontra um pônei desconhecido que é meio incoerente e parece perigoso, mas ela simplesmente não percebe. A Fluttershy encontra uma pônei super melancólica que tá muito assustada e precisando de ajuda. E a Twilight encontra a Starlight Glimmer na sua forma de líder de culto. A minha ideia é misturar o Silent Hill 1, o Silent Hill 2 e o filme. Agora, eu sei que eu meio que já tô devendo um projeto pra vocês, né? Mas, se vocês quiserem, eu posso reescrever essa creepypasta, porque eu tô com muita vontade de fazer isso. Semana passada eu postei a minha primeira creepypasta autoral aqui no canal e os comentários foram bem positivos, vocês gostaram do meu jeito de escrever. Então, se esse vídeo pegar pelo menos 10 mil views, eu posso estar reescrevendo o Silent Ponyville. E como eu só vou escrever, vai ser bem mais rápido que todo o projeto visual que eu tô pensando pra aquela outra parada. Enfim, esse vídeo foi bem longo, bem trabalhoso e eu tô cheio de coisa pra fazer, então eu espero que vocês tenham gostado, mesmo que eu não tenha gostado tanto assim do resultado da creepypasta. E obrigado por assistir até o final. Já comenta aí balãozinho amarelo pra eu saber quem viu até o final. Considerem se tornar membro pra ter acesso a vídeos de conteúdo extra e deixem suas ideias pra Silent Ponyville aí embaixo. É isso. Tchau. Bom fim de semana.